Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, a coluna, manter a coluna verticalizada, suavizar o rosto, fechar os olhos. Vamos tratar do livro agora, de Flávio Roberto Wolff. Vamos ler um trecho desse livro. São orientações. Se durante a iniciação você cometer um engano, consulte os guias. Os meus não dizem para eu recomeçar. Nós resolvemos, eles dizem. Dê o melhor de si durante o processo. Aprenda bem e pratique-o. Mas se esquecer de algo ou cometer um erro, isso não será uma catástrofe. Se esquecer completamente de um símbolo, pode precisar voltar a desenhá-lo, ou talvez nem precise. Pergunte aos guias, com a intenção positiva de ensinar o Reiki algum conhecimento do processo. Toda ajuda é oferecida. Entre um aluno e outro, ou uma fila de alunos, respire fundo. A respiração entrecortada não é agradável. Ao final das iniciações, peça aos guias para fixá-la à terra. Use um cristal obsidiana ou hematita. Use a órbita microcósmica ou abrace uma árvore. Toque o dedo mínimo com o polegar em ambas as mãos, embora isso altere o fluxo de energia repentinamente. Algumas essências florais são muito úteis. Jantar depois das aulas também ajuda, e será ótimo receber uma cura em grupo de seus alunos recém-iniciados. Pode levar algumas horas para se acalmar. Espere, pois o cansaço virá. Que assim seja. Então, aqui são as orientações, que às vezes a pessoa se preocupa demais e fica muito nervosa, né? Preocupada. Pode pedir ajuda aos guias. Se eles não disserem nada, siga em frente, que tudo vai dar certo. Depois você pode fazer alguma coisa à distância. Então, vamos suavizar nosso corpo e tranquilizarmos-nos cada vez mais. Vamos sentir-nos debaixo da cachoeira dourada. As águas douradas caem sobre nossa cabeça, nos purificando, nos energizando, nos favorecendo. Isso nos dá um bem-estar indescritível. Estamos sendo purificados e cápsulas douradas se formam para ficarmos protegidos por toda a eternidade. Que assim seja. Completamente gratos ao Espírito Superior, vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. E a luz e a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nós, pulse em nós e nos liberte por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar os ombros, a coluna, o rosto, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Fechar os olhos e continuar ouvindo o livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. Entretanto, quando faço a iniciação em Reiki 3, prefiro fazê-lo individualmente. A iniciação significa muito para que se faça em grupo. Insista para que as pessoas presentes na sala se mantenham em total silêncio. O processo iniciático exige total concentração e o professor precisa de silêncio. A iniciação Reiki também é um grande acontecimento para a pessoa que recebe a energia. Ela merece passar pela iniciação sem que essa se interrompa. Raramente tive problemas com pessoas que não cooperaram.
Os alunos podem sair da sala se estão impacientes. Só no Reiki 1 é necessário que as pessoas ponham as mãos em alguém por alguns minutos, depois de receber a iniciação. Durante um período que precede o processo iniciático, o professor sente sua aura iluminar-se. Isso sempre acontece comigo antes de eu passar as instruções. E também ocorreu uma vez em que eu não pretendia realizar as iniciações. Eu estava na casa de uma amiga, alguém me perguntou sobre o Reiki. Eu não esperava, mas acabei fazendo uma iniciação. Minha amiga disse que pelo menos uns 20 minutos antes da iniciação, minha aura começou a iluminar-se. Foi algo de momento. Eu não planejei para que isso acontecesse. Entretanto, os guias do Reiki sabiam que eu iria fazer iniciações e prepararam minha aura para tanto. Se durante a instrução isso se tornar incômodo, a energia pode exigir demais e às vezes você não está pronto para começar. Peça aos guias do Reiki que o acalmem. Diga-lhes, ainda não estou pronto, por favor, esperem. Às vezes eles ficam ansiosos e impacientes, pois esperaram muito tempo para trazer o Reiki de volta ao mundo. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra, nos ilumine, nos proteja por toda a eternidade. Flexionemos as mãos e vamos, com o corpo relaxado, fazer a nossa automassagem com a luz dourada. O rosto, os olhos, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, pescoço, garganta. Onde você põe as mãos, a luz dourada se espalha como um rio. Toca os ombros, lava toda a parte da frente, as laterais do corpo, os quadris, os rins, a coluna. A luz dourada vai se infiltrando na região das costas, nos pulmões, em toda a coluna vertebral. Inspira, expira. Toca todo o braço esquerdo e mão, de um lado e de outro. Todo o braço direito e mão, de um lado e de outro. Vai sentindo que a luz dourada se espalha, fricciona. Mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca os joelhos em todos os pontos. Toca as pernas, barriga das pernas, vai passando a luz dourada, que entra nos músculos, nos nervos, nos ossos, na circulação sanguínea. Sente a luz dourada nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Volta devagarinho, quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Inspira, expira. Mãos de luz, mãos que curam. Novamente, o rosto, garganta. A luz dourada se espalha na cabeça, nos braços, na região da frente, na região de trás, nas coxas, em todos os lados, profundamente na parte muscular, na parte nervosa. Todo o seu corpo vai ficando envolvido em cápsulas de luz dourada. Sente isso. Inspira, expira.
as mãos em prece, agradece imensamente a luz do seu ser. Agradece poder ter realizado esta vivência. E agora faça seu pedido. O que você precisa agora? E tudo se faz por direito divino. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, deixar a coluna ereta, suavizar os braços e as pernas. Vamos ler novamente, aliás, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Falamos sobre o Haku na última aula. Estávamos lendo anteriormente o 4º nível de Reiki. Agora vem outro capítulo, se chama Ensinar Reiki. Meus amigos, meus amados, já estou vazio, não tenho muito o que falar. A jornada desde o 1º até este 4º nível já me satisfez. Agora apenas desejo me certificar de que você passou por todos esses graus e adquiriu os conhecimentos que estão neste documento. Se você já é meu aluno desde o início, tudo já está colocado. Você ensina aquilo que aprendeu. Se você ensina aquilo que aprendeu. Todo o material colocado nesse documento é matéria de ensino e meditação. Temos o ritual iniciático na parte 1, 1º nível. Temos os símbolos uns na parte 2, 2º nível. Outros na parte 3, 3º nível. Temos os exercícios do Ki, a Kundalini e os de Ui-In na parte 4 e o Haku aqui na parte 5, 4º nível. Os conhecimentos que agora você tem vai passar para seus alunos. Pode usar esse documento ou confeccionar novo material, mas de acordo com suas páginas, suas próprias pesquisas. Importante que tenha as pesquisas. E ainda temos mais um recurso consistente. Logo nas próximas páginas, Diane Stein ensina e revisa grande parte do que estamos estudando e vivenciando. Iniciação. Faremos agora a definitiva iniciação para que você se torne um professor ou professora. Desejo que todos os professores e alunos sejam amados uns dos outros. Estou aqui para resolver as dúvidas do novo professor de Reiki. Mande suas dúvidas por e-mail ou telefone. Estou aqui, pergunte. Ajuda da Diane Stein. A partir de agora, coloco os ensinos de Diane Stein, que tanto nos ajuda, falando sobre as iniciações e sobre os ensinos do Reiki. Como realizar a iniciação? O professor mantém a posição Ui-In e a língua tocando o céu da boca o tempo todo. Prenda a respiração a menos que esteja soprando. Então respire profundamente outra vez e prenda a respiração novamente. O mestre Reiki
faz a iniciação em pé, os alunos mantêm-se sentados em cadeiras com espaldar reto. Suas mãos permanecem unidas sobre o peito em posição de oração. Por trás, o professor abra o chakra da coroa. Isso pode ser feito através da visualização ou dos movimentos feitos com as mãos. Desenho da Ikomyo sobre o chakra da coroa. Pegue as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo e segure a respiração. Desenhe os outros símbolos ou visualize-os sobre o chakra da coroa. Shokurei, 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 seiriki, 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 honchaze shonen, honchaze shonen, honchaze shonen. Pega as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo outra vez e segure a respiração. Passe para frente. Abre as mãos do aluno como um livro. Veja o Shokurei sobre ambas as mãos. Bata 3 vezes, falando um mantra. Proceda da mesma forma com Seiriki, com Honchaze Shonen e o Daikomyo. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão em posição de oração. E vai fazendo todos os outros símbolos, ou visualizando-os. Daikomyo, Honchaze Shonen, Seiki, Shokurei. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão na posição de oração, para perto de você. Segure-as como uma das suas. Assopre do chakra da raiz ao do coração. Respire fundo e segure a respiração. Volte para trás. Feche a aura com símbolos no interior. Não feche o chakra da coroa. Desenhe um haku ao longo da coluna vertebral, da cabeça aos pés. Solte o ui-in e a respiração. As cadeiras formando uma fileira. Para mim, 5 são o ideal, 4 não bastam. Esse número pode interromper o fluxo de energia. Com 6 pode-se provocar uma hiperventilação. Com 7 o trabalho é impossível. Veja o que é mais conveniente para você. Lembre-se de que estará cansado no final. O estado energético alterado termina depois de 1 hora aproximadamente. Com experiência, usando esse método, que se assemelha a uma linha de montagem, você pode fazer muitas iniciações rapidamente com menos pessoas, esperando para se sentar nas cadeiras depois de cada grupo. Eu deixo que os meus alunos me vejam fazer a iniciação, contanto que permaneçam em silêncio. Isso nunca é permitido no reiki tradicional. Coloque uma música suave durante a iniciação, se quiser, mas a sala deve estar em total silêncio. Esse é o momento em que não deve haver nenhuma interrupção. A sala onde ocorre o processo iniciático fica energizada por um bom tempo depois dele. A temperatura da sala aumentará consideravelmente durante a iniciação. Num ambiente com ar-condicionado, a temperatura inicial de 23 graus centígrados passa para 33 no final. Funcionários de uma loja localizada na frente do prédio onde eram feitas as iniciações afirmavam que sabiam quando eu fazia iniciação, pois a sala da frente também se aquecia. Isso ocorre também com o mestre. Use roupas confortáveis ou uma jaqueta que você possa tirar. Vá ao banheiro antes de começar. É impossível manter a posição ui-in estando com vontade de urinar.
Depois, durante as iniciações, os alunos do Reiki 1 que estão à espera precisam fazer algo. Depois da iniciação de cada grupo, é extremamente importante que cada aluno faça a imposição das mãos sobre outra pessoa por vários minutos. Trabalhar os ombros e as costas da pessoa é uma boa sugestão. Isso traz a energia Reiki através da linha do Hara da pessoa que recebe a energia. Também previne dores de cabeça e a sensação de atordoamento que ocorre posteriormente. Sempre sei quem deixou de tocar alguém depois da iniciação, por causa das reclamações que fazem mais tarde. E já lhes digo de antemão que eu não me compadeço daqueles que se recusam a me ouvir. Depois de terem feito isso, diga-lhes que ministrem a cura a si mesmos. O processo iniciático está descrito na tabela apresentada anteriormente. Começa por trás da pessoa, concentre-se e evoque os guias do Reiki. Respire fundo algumas vezes e estabeleça a posição Ui-In, com a língua encostando no céu da boca. Respire fundo e prenda a respiração. Oi, Paulo. Tudo bem, filho? Ah, tudo jóia. Você passou... A abertura do chakra da coroa é basicamente um processo de visualização. Faça o movimento com as duas mãos acima e sobre a cabeça do receptor, abrindo e expandindo o chakra da coroa. Você sentirá a expansão da aura e poderá até mesmo vê-la. Aí nós vamos continuar no próximo encontro a descrição da questão da iniciação. Esse livro aqui do Flávio Roberto Wolff é muito completo. Então vamos melhorar cada vez mais, treinar bem os símbolos, que isso vai nos auxiliar sempre. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento.
Durante esses poucos instantes, os guias do reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional que se seguem à iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância, seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki, o título de Professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff,
faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Tão importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna verticalizada. Vamos falar o livro Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Feche os olhos para ouvir. Quarto nível, Reiki, de quarto nível. O dinheiro. Vamos começar o quarto nível falando de um tema polêmico. Há vários cursos de Reiki que incluem instruções pormenorizadas a respeito do dinheiro. Normalmente acontece que esses cursos acontece que esses cursos dão uma receita de como adquirir mais dinheiro, ser mais feliz a partir dos bens materiais. Para mim, esse é um brutal contrassenso. Feliz com bens materiais, a felicidade é um bem espiritual, sentimental, mental. Não avança mais do que isso em direção à materialidade. É certo que lutamos por nossa sobrevivência e por uma vida cômoda. É justo desde que essa luta seja uma forma de dizer que não seja uma atitude de competição, de barganha permanente com nossos irmãos. O que fez um provável futuro rei da Inglaterra, casamento de Jaime. Depois da morte de Oliver Cromwell, em 1658, e o subsequente colapso de Commonwealth em 1660, Carlos II foi coroado como rei da Inglaterra em 29 de maio de 1660. Depois da coroação do irmão Jaime, foi nomeado Duque de Albany, na Escócia. Ao retornar à Inglaterra, Jaime provocou controvérsia ao anunciar seu casamento com Anne Hyde, filha do ministro-chefe de Carlos II, Edward Jaime. Ninguém espera que um príncipe fosse se casar com uma plebeia. Anne engravidou de Jaime e ele lhe prometeu casamento. No dia 13 de setembro de 1660, Jaime casou-se oficialmente com Anne Hyde em Londres. O primeiro filho de Jaime nasceu em menos de 2 meses após o casamento, mas morreu na infância. Ao todo, eles tiveram 8 filhos, sendo que só 2 sobreviveram. Maria e Ana, e ambas se tornaram rainhas da Inglaterra. Posteriormente, em 1671, Anne morreu provavelmente de câncer no seio. Isso eu chamo de amor. Isso eu quero ver cada vez mais acontecendo ao meu redor. E a minha felicidade também se faz a partir da felicidade de meus irmãos. Então estamos combinados. Com Flávio Roberto Wolff, professor
Reiki não se fala em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. Para reforçar esse assunto sobre dinheiro, anoto aqui uma declaração de Diane Stein, Reiki Essencial, que está no capítulo Os Símbolos do Terceiro Grau, na quarta página, página 168 da versão que tenho comigo. Quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas, tentando conservar o reiki para mim mesmo. Então, quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesma, querendo ganhar dinheiro e achando que o status de mestre significava mais do que a simples responsabilidade de ensinar. Fiquei decepcionada comigo mesma por pensar dessa forma, mas não havia como negar a realidade. Sempre desejei o reiki ter 3 com o propósito de ensinar o maior número possível de pessoas, a baixos custos, mas pude permitir que essa falta de perspectiva continuasse. Depois de algumas semanas de reflexões, essas ideias desapareceram. Ainda assim, tenho visto outros instrutores modernos com intenções positivas deixar de lado seus objetivos logo que começam a ensinar. Digo isso agora para alertar os meus alunos de que esse processo egocêntrico pode ocorrer também com eles. Seja persistente. Lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre de Reiki. Essas palavras são de Diane Stein. O ensinamento do Reiki é maravilhoso. Ele nos traz um desenvolvimento espiritual. É uma força magnânima que, graças ao professor Mikao Uzui, Madame Takata e Dr. Hayashi, veio para nós. Agradecemos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos deixar nosso corpo leve, coluna reta, pés descruzados, entrelace as mãos, encoste os polegares, feche os olhos e vamos agora ver o primeiro exercício Ui-In para homens. Comece no estado de meditação, inicie a órbita microcósmica, sinta e visualize o Ki como energia do fogo Haku, movimentando-a do Hara, umbigo para Ui-In, períneo daí para cima ao longo da coluna até o chakra da coroa. Leve a energia para baixo, pela frente do corpo até o Hara. Novamente, desse ponto em diante, os exercícios diferem para homens e mulheres. Não visualize os símbolos do reiki durante esse exercício. Aqueça as mãos e massageie delicadamente a região dos rins, de 9 a 18 vezes. Então pare. Descanse no final de cada série. Sinta o aquecimento na área dos rins. Usando o poder da mente, inspire em direção aos rins, inspire em direção ao Ki, planta dos pés. Repita 4 vezes, conscientize da ligação energética entre os rins e os órgãos genitais. Movimente mova as mãos novamente, dessa vez massageando o baixo ventre, das costelas até as virilhas. Massageie a região do fígado e do pâncreas, abaixo das costelas flutuantes à direita e o baço do lado esquerdo.
Faça movimentos para fora e para dentro 36 vezes em cada posição. Massageie a seguir a área genital para concentrar a energia 24 vezes. Muito bem. Faça uma pausa, sinta o Ki se expandindo da base da coluna até o chakra coronário. Deixe que o Ki se expanda. Aumente o nível de energia nas mãos novamente. O homem segura os testículos delicadamente com a mão direita em forma de concha sem apertá-los. Massageie-os 18 a 36 vezes. Pare e sinta o Ki acumular-se nos testículos. Segure-os com a palma da mão esquerda e coloque a mão direita sobre o rádio. Pressionando levemente, massageie o umbigo com a mão direita no sentido horário de 36 a 81 vezes. Muito bem. Troque as mãos e repita o procedimento. Primeiramente, levando a energia das mãos. Massageie o rádio no sentido anti-horário. Cobre os órgãos genitais com as mãos, sinta os órgãos estimulados. Contrai os músculos para concentrar na energia. Pare e sinta e veja a energia se expandindo. Com a mão direita, coloque a mão esquerda sobre o centro do coração. Dirija a energia universal do amor ao coração. Continue com a órbita microscópica, voltando a energia ao Hara e terminando o exercício com espirais finais. E tudo se faz por direito divino. Esse exercício é para homens. Vamos continuar alguns exercícios desses na próxima aula. Automassagem é muito importante na cabeça, no rosto, nos rins, nas cervicais, nos ombros. É importante que façamos automassagem na coluna, nos pulmões, vivificando as costelas, o abdômen, os braços e mãos, as coxas. E todo o seu corpo é vitalizado com energia Rei. E assim nós nos fortalecemos mais e mais.
Isso é necessário realizar. Que tudo se faça por direito divino. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini e dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan na planta de ambos os pés. É onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, e então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar.
Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, a coluna, manter a coluna verticalizada, suavizar o rosto,
fechar os olhos. Vamos tratar do livro agora, de Flávio Roberto Wolff. Vamos ler um trecho desse livro. São orientações. Se durante a iniciação você cometer um engano, consulte os guias. Os meus não dizem para eu recomeçar. Nós resolvemos, eles dizem. Dê o melhor de si durante o processo. Aprenda bem e pratique-o. Mas se esquecer de algo ou cometer um erro, isso não será uma catástrofe. Se esquecer completamente de um símbolo, pode precisar voltar a desenhá-lo, ou talvez nem precise. Pergunte aos guias, com a intenção positiva de ensinar o reiki algum conhecimento do processo. Toda ajuda é oferecida. Entre um aluno e outro, ou uma fila de alunos, respire fundo. A respiração entrecortada não é agradável. Ao final das iniciações, peça aos guias para fixá-la à terra. Use um cristal obsidiana ou hematita. Use a órbita microcósmica ou abrace uma árvore. Toque o dedo mínimo com o polegar em ambas as mãos, embora isso altere o fluxo de energia repentinamente. Algumas essências florais são muito úteis. Jantar depois das aulas também ajuda, e será ótimo receber uma cura em grupo de seus alunos recém-iniciados. Pode levar algumas horas para se acalmar. Espere, pois o cansaço virá. Que assim seja. Então, aqui são as orientações, que às vezes a pessoa se preocupa demais e fica muito nervosa, né? Preocupada. Pode pedir ajuda aos guias. Se eles não disserem nada, siga em frente, que tudo vai dar certo. Depois você pode fazer alguma coisa à distância. Então, vamos suavizar nosso corpo e tranquilizarmos-nos cada vez mais. Vamos sentir-nos debaixo da cachoeira dourada. As águas douradas caindo sobre nossa cabeça, nos purificando, nos energizando, nos favorecendo. Isso nos dá um bem-estar indescritível. Estamos sendo purificados e cápsulas douradas se formam para ficarmos protegidos por toda a eternidade. Que assim seja. Completamente gratos ao Espírito Superior, vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. E a luz e a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nós, pulse em nós e nos liberte por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar os ombros, a coluna, o rosto, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Fechar os olhos e continuar ouvindo o livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. Entretanto, quando faço a iniciação em Reiki 3, prefiro fazê-lo individualmente. A iniciação significa muito para que se faça em grupo. Insista para que as pessoas presentes na sala se mantenham em total silêncio. O processo iniciático exige total concentração e o professor precisa de silêncio. A iniciação Reiki também é um grande acontecimento para a pessoa que recebe a energia. Ela merece passar pela iniciação sem que essa se interrompa. Raramente tive problemas com pessoas que não cooperaram. Os alunos podem sair da sala se estão impacientes. Só no Reiki 1 é necessário que as pessoas ponham as mãos em alguém por alguns minutos.
depois de receber a iniciação. Durante um período que precede o processo iniciático, o professor sente sua aura iluminar-se. Isso sempre acontece comigo antes de eu passar as instruções. E também ocorreu uma vez em que eu não pretendia realizar as iniciações. Eu estava na casa de uma amiga, alguém me perguntou sobre o reiki. Eu não esperava, mas acabei fazendo uma iniciação. Minha amiga disse que pelo menos uns 20 minutos antes da iniciação, minha aura começou a iluminar-se. Foi algo de momento. Eu não planejei para que isso acontecesse. Entretanto, os guias do reiki sabiam que eu iria fazer iniciações e prepararam minha aura para tanto. Se durante a instrução isso se tornar incômodo, a energia pode exigir demais e às vezes você não está pronto para começar. Peça aos guias do reiki que o acalmem. Diga-lhes, ainda não estou pronto, por favor, esperem. Às vezes eles ficam ansiosos e impacientes, pois esperaram muito tempo para trazer o reiki de volta ao mundo.